piedade. Tá lendo o que, cara? Tô lendo a biografia do Fernando Pessoa. Interessante, também estava lendo sobre ele esses dias. Ele nasceu e morreu em Lisboa, mas quando ele tinha 6 anos de idade, ele se mudou para a África do Sul. E foi lá o local onde ele aprendeu inglês perfeitamente. E 3 das suas obras foram escritas nesse idioma. Tô bem no comecinho, uma das partes que eu mais achei interessante foi a da infância dele. A infância dele foi meio conturbada, porque teve vários fatos que influenciaram também a sua forma de escrever, como por exemplo a morte do seu pai, a morte do seu irmão e e o segundo casamento da sua mãe. Tô vendo aqui, com 14 anos, ele já começava a publicar os poemas dele no jornal da escola. Aí lá pros 30 anos dele, ele chega, deixa eu ler aqui pra tu essa parte, e fala isso. Pasmo com horror do que admirei, sincero e inteligentemente até os meus 30 anos, no passado e no então presente da literatura internacional. Afinal, descobrindo a leitura, uma forma servil de sonhar. Por isso, abandonei o hábito de ler, e se devo sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? A vida dele, a infância dele foi marcada pela morte do pai dele e pelas viagens, marcou muito a obra que ele escreveu. Ele escreveu tanto na própria personalidade dele, como a que ele criou. Ele criou uns heterônimos, que são várias personalidades, para ver a vida de diferentes pontos de vista. Mas a obra dele mesmo é muito misteriosa, por conta da morte do pai dele, ocultista e também monarca, porque ele passou a morar em Lisboa mesmo. Mas se bem que a gente nem pode afirmar se é do próprio ponto de vista dele, porque ele tinha tantas personalidades que talvez até quando ele assinava pelo próprio Fernando Pessoa, talvez nem fosse ele mesmo. Nunca se sabe. Ele talvez vai ser para sempre estudado, porque é muito difícil classificar ele. Mas as características próprias, como simbolista, naturalista, como ele era, diferencia muito dos heterônimos dele. Um era positivista totalmente, o outro totalmente pessimista e o outro realista total. Eu acho que esses heterônimos eram uma forma dele expressar os vários pontos de vista dele como um ótimo escritor sem se contrariar na própria obra. Por isso talvez que ele escreveu em tantas personalidades. As obras conhecidas que eu li também é Mensagens e Cancioneiro. Olha, eles são muito boas. São as mais conhecidas. Falar nisso, a gente tem que ir, já vai começar. Interessante os meninos estarem falando sobre Fernando Pessoa, né? Eu estava estudando ele há algum tempo e encontrei um poema que eu gostei bastante. Se chama A Morte. A morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto, eu te ouço a passada. Existir como eu existo. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. É tão interessante a visão que ele tem de morte, porque ele diz praticamente que a morte é só mais uma etapa da vida, que a existência da pessoa ainda continua na Terra, já que ele diz que se escutar, ele pode sentir que existe aqui, como no mesmo plano que nós estamos. É muito interessante porque vai um pouco contra as regras que a igreja impõe, que diz que quando a pessoa morre, o espírito vai para o céu. E ele até fala que a terra é feita de céu. Acho que é por causa disso. Legal, eu também gosto muito das coisas dele. Eu acho legal. Eu tô com um aqui agora, tô lendo um agora. É assim, eu amo tudo que foi. Tudo o que já não é, a dor que já não me dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi, voou e hoje já é outro dia. Ele diz que ele gosta do passado porque é passado e que a dor que ele sentia, ele não sente mais. Por isso que ele gosta do passado. E que hoje já é outro dia, ele já pode viver outra coisa. Aí ele pode
esquecer do passado. Meninas, eu também já li, há um tempo eu estava lendo um poema dele que se chamava Autopsicografia. Dizia mais ou menos assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Nesse poema, Fernando Pessoa usa a arte voyeur. Ele faz com que o personagem transmita a dor que ele sente e assim emocione o leitor. Legal. E você já leu alguma coisa sobre Fernando Pessoa? Sim, neste momento estou lendo A Felicidade. Você quer ouvir? É fácil trocar as palavras, difícil é interpretar os silêncios. É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos, difícil é reter o calor. É fácil sentir o amor, difícil é conter sua torrente. Como é por dentro outra pessoa? Quem é que saberá sonhar? A alma de outrem é outro universo, com quem não há comunicação possível, com quem não há o verdadeiro entendimento. Nada sabemos da alma, senão da nossa. As dos outros são olhares, são gestos, são palavras, com a suposição de qualquer semelhança no fundo. Em A Felicidade, Fernando Pessoa nos mostra como é difícil amar verdadeiramente. Ele enfatiza que nunca iremos conhecer o interior da pessoa, apenas gestos, sorrisos, olhares. Como ele mesmo fala nas suas últimas linhas, nós iremos ter apenas uma suposição de qualquer semelhança do fundo. Ei, menina, vamos começar a aula, vamos começar.